Primeira coisa é da onde você tira esse fôlego de estar sempre com o trabalho na mão aí para fazer, alguma tocando sempre, da onde vem toda essa força? Bom, como eu já falei em alguns lugares, o momento perfeito da vida é quando você está tocando, né? Que a música não mente, a música não faz política, a música não, não faz pequenos grupos para, né, para privilegiar apenas alguns. Então a música, ela é a verdade. Então você está em contato com a coisa em si é o grande objetivo. E então, às vezes eu tenho um pouco menos de datas num mês, eu já fico, pô, preciso inventar alguma coisa diferente para tocar, entende? Então, assim funciona também essas coisas que eu lanço, né? DVDs ou CDs, que é quando tem alguma coisa para dizer, quando eu sinto que o som que eu estou fazendo com os caras chega num ponto que eu curto, é, enfim, que tem algo, esse algo indescritível aí da música, então aí eu pego e lanço mais alguma coisa. E é um processo, né? Obviamente, você fica sempre achando que o mais recente é o melhor que você gravou, ainda bem, né? Porque se eu achasse que foi de 10 anos atrás, seria um problema. Então, não é simplesmente um lance de vontade de tocar, é você poder viver isso, você viver o momento de fazer o som, que eu acho que para quem realmente ama a música, né, não os burocratas ou os caras que tocam para provar alguma coisa para alguém, quem realmente ama fazer isso vai por esse caminho aí, entendeu? De procurar estar cada vez mais em contato com a coisa. Bacana. E agora você não está mais com um trio, né? Tem um novo integrante ali. Como é que funciona para interagir? Mudou muita coisa? Você vinha um tempo fazendo trabalhos com trio? Como é que está sendo? Bom, o trio com o Tesla e o Migoto vem desde 2008, né? E chega num ponto em que você não, quer dizer, eu nunca precisei falar nada para os caras, mas chega num ponto em que as coisas acontecem de um jeito muito maluco, entende? E muito natural e parece que cada vez você está num filme diferente, num cenário diferente, tocando. E isso acontece com alguns outros caras também, não é só esse trio e tal. Só que chegou um momento que eu falei, eu sinto que agora é a hora de pôr um teclado simulando Fender Rhodes, manja. E o único cara que eu pensei foi o Felipe Silveira. E eu lembro que quando eu falei pro Bruno Tessel isso, ele ficou doido e ficou eufórico. Eu falei, é isso aí e tal. Então, aí a primeira apresentação que a gente fez, que foi uma antes de gravar o disco, que eu queria realmente pegar os caras meio de surpresa, já soou como mais ou menos eu imaginava, entendeu? E aí muda tudo, né, meu? Você tem um, um componente ali com três elementos. A hora que você põe mais um, muda totalmente a coisa. Então é outro grupo agora, mas o que tem é esse lance de confiar e de um gostar do que o outro toca, entende?
Eu não sei como é que tem alguns caras que tocam com pessoas que eles não gostam, sabe? Ou que eles não respeitam, eu não entendo. Obviamente eu entendo, por causa de grana e status, mas o som não rola, entende? Então é por essa razão que eu não toco mais com superstars da bateria, do baixo, ou seja lá do que for. O som não rola, entende? Porque você está solando e o cara está fazendo frases embaixo do que você está tocando. Aí você fala, mas esse cara não está me ouvindo. Então o princípio para acontecer alguma coisa é você ouvir o outro cara. Então, esses caras, o Tesla, o Migoto, o Felipe Silveira, eles estão tocando com um monte de gente, só que é engraçado, isso não sobe pra cabeça, entende? Eles não se acham superstars. Então eles chegam para tocar, e eu também, e a gente simplesmente começa a tocar. Eles sabem as músicas e é só isso que precisa, entende? Então, eu acho que esse é o espírito desse tipo de música. E tem vários outros caras que eu toco junto que tem esse lance. Eu não vou começar a citar aqui porque, sei lá, são mais de 20 caras e se eu deixasse algum de fora, ele ia ficar bravo comigo. Mas acho que esse é o espírito, entende? E a gente conseguiu passar isso pro CD, eu acho. Só que o que a gente está tocando ao vivo agora não tem mais nada a ver com CD. Tem 3 shows aí no meu canal do YouTube que é outra coisa. A coisa que eu reparei é que assim, bom, não tem muitas músicas no disco, mas tem músicas bem grandes, assim, e passa bem a impressão de que não houve nenhum tipo de, creio eu que não houve mesmo, nenhum tipo de programação, assim, vocês começaram a improvisar e tocar e o que gravou e, enfim, não teve foi extremamente espontâneo mesmo, né, o que aconteceu ali. Essa relação entre a espontaneidade porque muita gente acha que a espontaneidade ela é só uma coisa boa, né? Então, conversando com um amigo uma vez, ele me iluminou para essa outra possibilidade. Quando você está com uma pessoa espontânea, muitas vezes ela vai passar por cima de você, entendeu? E acho que, sim, algumas coisas ficam espontâneas depois de tanto tempo. Então, você deixa algumas coisas automáticas para o principal, que é o sentido musical, nunca ficar automático. Espontâneo no sentido também de eu não precisar falar nada para os caras. Então, isso é verdade também. Mas, na verdade, se você for reparar, nós estamos nos ouvindo num nível de detalhe muito alto, entendeu? Acho que dá para melhorar sempre isso, mas é um nível de detalhe muito alto. Então, você percebe que um está complementando o que o outro toca, só que não está passando por cima do que o outro toca. Então, a vida dessa música está na interação. E não adianta você tocar um tema que tenha 16 compassos ou 5 páginas, se não tiver vida, entende? Geralmente esse tipo de música ele não funciona bem como a música clássica. Então tem que haver um momento de improvisação em que o músico pode ser quem ele é e dizer as coisas que ele sente no momento. Então, só que a interação é tão grande às vezes que parece que foi escrito. Então, a gente fica navegando nessas possibilidades, sacou? O que eu acho interessante é que às vezes você ouve uma música longa, você estando sem pressa, obviamente, né? E prestando atenção. Eu falo para os caras, não adianta você ouvir um disco, você está respondendo e-mail, ou você está no Facebook, ou qualquer outra coisa assim. O lance é que se você realmente está ouvindo, você vai perceber que cada música, ela vai passando por várias fases. É a mesma estrutura, só que ela é como se fosse o mesmo filme e ele vai passando por climas, lugares diferentes. Então, eu acho que o que eu venho fazendo, por eu não censurar ninguém no estúdio ou nas locações que a gente toca, né, no sentido de falar sola menos, ou então faz isso ou faz aquilo, pelo fato de
de eu deixar a música rolar, a vida do que a gente toca fica um pouco também registrada no CD. Então, talvez esse seja o diferencial. Continuando nesse gancho, né, de improvisação, pô, chega um ponto assim que, como é que fica a sua sensação de perceber se o que está rolando de fato está sendo um caminho direto da sua, digamos, inspiração ali, e você consegue perceber já assim, putz, rolou 100, vamos dizer, 100% de improvisação, o que ainda é um cacuete de músicos, assim, aquela coisa de alguns vícios que a gente ainda tem na mão e tal. Uhum. Como é que fica essa percepção? Bom, eu precisaria de alguns dias para responder isso como se deve, mas eu vou tentar aqui, porque provavelmente eu não vou conseguir responder certo isso, ou de uma forma completa, mas o que chamam de estilo de um cara, às vezes pode ser um cacuete, sacou? Então, quando a gente percebe que um cara está imitando o outro, quando o cara reproduz aquele cacuete, só que o cacuete é do outro. Só que o meu objetivo, como eu já falei algumas vezes, meu objetivo não é ter uma identidade. Eu já nasci com algo único, que sou eu e você também. O lance é só você ir tocando para você encontrar isso, você dar vazão para isso. Então, é óbvio que eu tenho meus cacuetes, eu tenho meus caminhos, mas o que eu faço é ir estudando para não virar um mais do mesmo, entendeu? E o que eu acho que talvez ajude na hora de tocar, para não virar mais do mesmo, é você ouvir o que realmente está acontecendo na hora. Porque você pega um pequeno motivo, cara, e você vai com ele, vai fazendo variações em volta dele, volta nele, modifica. E nessa, você passou um tempo só explorando um motivo. Então isso eu acho que ajuda demais. E você vê que isso é o que faz a música clássica ter tanta substância, entende? Você pode ouvir o que for. Obviamente que tem coisas superiores, mas geralmente uma obra da música sinfônica ou chame a música de concerto, você vê que nada tá ali por acaso, você entendeu? Porque o cara, ele não improvisou aquilo, né? Ele teve tempo de escrever e repassar tudo aquilo. E aí sim, a hora que ele entrega pra orquestra, já tá tudo fechado. Então, eu acho que uma das saídas é essa, cara. Você contar com o que acabou de ser dito, ou o que o outro cara colaborou pro teu solo, entende? Às vezes uma variação na bateria faz com que o meu solo mude completamente. Então, o lance é você ficar atento ao momento. Então, eu acho que isso que faz a diferença, isso que torna o trabalho de alguém em algo que merece ser revisitado, né? Porque tem alguns sons que você fala, pô, legal, eu já saquei e não tenho a mínima vontade de ouvir de novo. Esse disco, por exemplo, 9, foi mal barato a resposta das pessoas, porque o que eu tenho ouvido é o seguinte: ó, seu disco tá no meu carro a semana inteira. Ah, eu ouvi 4 vezes no mesmo dia. E esse tipo de coisa, entendeu? Então acho que a gente deve estar fazendo alguma coisa certa, entende? Você fez aí comentou sobre a questão da música sinfônica e o que acontece com vocês. Tem algum formato específico que você ainda sonha, pretende realizar, que seja diferente, né, do que você já fez? Bom, em disco, né? Eu gostaria muito de gravar ou com uma big band, ou um disco só com duos, chamar uns 3, 4 caras e gravar umas 2 faixas com cada um. Provavelmente
são as formações mais diferentes assim que eu não fiz e que eu gostaria de conseguir deixar um disco inteiro interessante com essas formações, mas eu gostaria de explorar isso aí. E a outra é o grande objetivo de conseguir fazer um disco que não enche o saco de ninguém, que é fazer um disco solo. Aí essa é outra, entende? Essa é outra coisa que tá sempre ali. Eu posso até esquecer disso de vez em quando, mas de vez em quando aparece na minha cabeça, saca? E talvez vai ser o grande desafio. Porque eu vou falar a verdade, mano, esses discos que eu venho gravando não é trabalho algum ir para uma sessão e tocar com os caras. É como se a gente estivesse indo para uma colônia de férias, entendeu? Eu tô me divertindo brutalmente, saca? A gente ouve e curte pra caramba depois. O momento foi maravilhoso. Quer dizer, eu também não toco com caras que fazem clima ruim no estúdio, né? Que começam a reclamar disso, daquilo. Não, são caras que eles entenderam que é ridículo você usar a música como trampolim social, ou de status, ou, sabe? Então, eu só tô me divertindo, essa que é a verdade, mano. Então, talvez, se eu gravar um disco solo, eu vou trabalhar mais, eu não sei, mas... Isso é outra coisa que me faz atrasar um pouco esse projeto de gravar um disco solo. Porque talvez eu não vou me divertir tanto. E se eu não estiver me divertindo muito, quer dizer que ainda não é o momento de fazer isso, entende? Então, basicamente essas três formações aí. Como que você faz para... Onde você ainda busca, vamos dizer, ferramentas, mas onde que ainda para você é a fonte de novas inspirações? Não necessariamente precisam ser novas fontes. Né? Bom, uma é ouvir os mestres, né? Então, tem caras que eu nunca paro de ouvir. Eu posso, por exemplo, essa fase atual aqui, nesse momento de 2015 aqui, eu estou ouvindo menos e estou estudando um pouco mais. Que ainda não é o ideal, mas eu não estou estudando tanto quanto eu deveria, mas eu me mantenho estudando. Então, mesmo assim, eu volto a ouvir sempre esses caras, tipo Sonny Rollins, Ahmad Jamal, Wayne Shorter, Miles Davis Quintet, né, da fase 64 a 68, Coltrane e Joe Henderson, e de vez em quando eu ouço alguns caras tipo Oscar Peterson e tal. Então a fonte é sempre a mesma, mas eu ouço no sentido de aprender a tentar pegar um pouco da profundidade da coisa e não de repetir as palavras que eles usaram, entendeu? Às vezes eu até tiro uma frase ou outra e falo, pelo amor de Deus, como é que o cara fez isso? Mas o meu objetivo não é ficar regurgitando leaks dos outros caras. O meu objetivo é alcançar o mesmo grau de profundidade, entende? Então, como diz o Wayne Shorter, nós estamos vivendo da migalha dos mestres. Então, a migalha de um cara desses, ou os grandes mestres da música clássica, para mim tem o tamanho dessa sala, entendeu? Eu vou fazer bastante coisa com aquela migalha. Então uma fonte é essa, ouvir e às vezes ter que até tirar para ver do que se trata e eu desenvolver aquilo. Sabe, se eu tiro um negócio tá em Dó menor, eu tenho que saber fazer aquilo em Si bemol maior também, em Lá meio diminuto, etc. Então eu procuro aproveitar uma coisa que eu tiro e não ficar preso só quando surgir aquele acorde. Eu aprendo aquela linguagem, ou aquele pouco de linguagem. Então eu faço isso. Outra coisa é eu estudar. Quando eu estou estudando, eu fico tocando coisas que eu não sei.
Então eu fico buscando, fuçando, batendo em portas. Às vezes algumas se abrem. E aí eu pego e anoto tudo. E a outra fonte, principalmente de composição mesmo, é tocar por aí. Quando você toca e às vezes você está fazendo uma introdução e ela vira um tema, saca? Uma introdução improvisada, então um final, ou mesmo uma frase, uma ponte que você cria ali no meio de um som, ela vira um tema. Isso já aconteceu muitas vezes. Tem temas também do disco 9 que surgiram tocando. Então, essas são basicamente as fontes que eu uso e são coisas prazerosas, sabe? Que você sente que você está aprendendo sempre. Eu acho que seria eu não entendo como alguns caras insistem em vestir a capa do mestre, entendeu? A coroa do mestre. Esses caras são os hipócritas, saca? Eles não são desse ramo, eles não são para esse ramo, eles não estão lidando com arte, eles estão lidando com marketing. Quando eu vejo um cara falando, eu já faço isso, já sei isso, é uma coisa estúpida demais. Eu acho que se tem algum cara novo vendo isso, que nós estamos conversando aqui, aproveite para ficar atento por aí. Geralmente esses caras que fazem odes a si mesmo, eles são os caras mais medíocres desse ramo. Então, não tem jeito. Os caras que eu conheço mais velhos, por exemplo, os caras já com 60 anos ou mais, eles falam que estão sempre aprendendo, entendeu? Então, e é verdade, os caras tocam pra cacete, é isso. Agora, os caras que às vezes se autodeclaram isso ou aquilo, eles não transmitem muita coisa. Eles podem ter até facilidade, né? O cara pode ser um macaco treinado e pode até ter alguma facilidade para tocar música, mas não aproveitou o talento que recebeu, né? Você pode mostrar pra gente aí as músicas, um pouco da estrutura delas? Legal, então eu vou mostrar como eu toco os temas, né? E vou nas músicas onde a gente improvisou em cima, que são as outras 5, né? Eu vou mostrar a abertura agora e as outras 5 depois. Eu vou mostrar também a estrutura sobre a qual a gente improvisa, certo? Bom, então o primeiro tema é Abrindo as Portas. Esse tema surgiu tocando. Por sorte foi gravado o vídeo e os caras postaram. Eu estava na luthieria.net tocando com Nino Nascimento e Ivan de Castro. E a gente estava tocando Rhythm Chains e surgiu um negócio que depois eu aproveitei para fazer esse tema aqui. Então ele abre o disco, a gente nem improvisa em cima, é só uma coisa que não deu acho que nem um minuto. Então vamos lá. Então ela começa com si bemol com baixo em Fá, são só 3 notas, ó. Fá, Ré, si bemol. Aí depois vai para Fá sus, né, que é aí vem si bemol com baixo em Lá bemol, Lá com baixo em Sol. Aí Ré com baixo em Fá sustenido e seguinte é Fá sustenido com sexta. Aí começa de novo. Então ela é muito simples, é só uma pequena abertura. Bom, a segunda faixa do disco é Gentleman, que é um cha-cha. Chamam cha-cha-cha. Eu chamo de cha-cha, porque já resume. E é um ritmo que eu gosto pra caramba de compor em cima, que ele deixa a coisa muito aberta, ele pode virar várias coisas, pode dobrar, pode desdobrar, pode virar, enfim, ele é um groove que inspira liberdade pro grupo. Então,
o tema do Gentleman surgiu bem rápido e a ideia por trás, por que colocar Gentleman, é porque essa prática da gentileza, da cordialidade, de uma certa elegância, ela está se tornando um valor completamente banido da sociedade, né? Então é legal. Às vezes você traz um termo e alguém vai pesquisar o que quer dizer e acaba se deparando com algum valor, né? Então, o tema é assim. Aí passo de novo, né? Então, os detalhes aqui. Ele começa em Ré menor. Eu toco em quartas assim. Um trecho em quartas, depois eu faço o acorde, uma tríade aqui, depois eu coloco a mesma base do acorde, deixo outra ponta ainda para. Então, essa é a primeira vez. A segunda. Aí vai para Fá menor. Aí de novo Ré menor. Aí vai para a parte B, que é Fá sustenido meio diminuto. Si com 13ª e nona bemol. Dó maior. Fá menor. Aí Si bemol com sétima e nona, menor. E Mi bemol maior. Estou fazendo com sexta e nona aqui. Então Mi menor. Esse acorde é um pouco diferente, que é Mi bemol menor com sétima e nona com baixo em Lá natural. E aí começa de novo o tema. Então a gente improvisa sobre essa estrutura aqui, ó, Ré menor. Fá menor. Ré menor de novo. Aí o B. Fá sustenido meio diminuto. Si com sétima, nona menor e 13ª. Dó maior. Fá. Si bemol com nona menor, sétima. Mi bemol maior. Mi menor. E esse aqui. Mi bemol menor com sétima e nona com baixo em Lá. Essa é a estrutura. A estrutura que é a base para o tema é a mesma sobre a qual a gente improvisa. Então a forma é A, B, certo? O terceiro tema do disco é Elvin Jones. Eu fiz um tema que ele a estrutura harmônica é uma mistura de blues menor com Sunny, que é um clássico aí. Muitos caras do jazz gravaram e até outros gêneros. Então é como se a primeira parte fosse um blues menor e a segunda parte fosse meio que tirada da estrutura harmônica do Sunny. Eu dei esse nome Elvin Jones porque eu imaginei que poderia ser tocado por aqueles grupos do Elvin Jones no meio da década de 70 e tal. Não é nenhuma pretensão, é só uma maneira de homenagear, assim, muito humildemente esse cara que foi um avatar da bateria. Para mim, ele junto com o Tony Williams, e não só para mim, para vários outros caras, eles levaram a bateria a outro nível, né? E não só no jazz. Então, mais uma vez, se o cara
o moleque tá tendo acesso ao meu disco, vê lá Elvin Jones, ele vai pesquisar e vai conhecer algo, né, nobre na música. Então, vamos lá, vamos para os detalhes. Então, o tema do Elvin Jones, eu não faço com base nos acordes, porque é uma melodia que seria mais difícil fazer em bloco. Então, como os caras fazem a base harmônica, né, o Felipe e o Migotto, e eu apenas toco a melodia, que é assim, ó. Ah, é de novo, né? Então, esse é o tema. Basicamente um pentatônica que tem um final diferente aqui e outro ali para acompanhar os acordes. E a estrutura harmônica é Dó menor, Dó com sétima e qualquer alteração que você puder colocar. Tipo, eu estou colocando quinta diminuta aqui, mas pode ser quinta aumentada, nona aumentada, nona menor, ou pode ser outro acorde até. Tipo, dondinho, assim, para ir para Fá menor. Então eu começo de novo. Fá menor, Mi bemol menor, Ré meio diminuto com nona. Esse aqui é bem difícil de fazer na guitarra, mas você acaba acostumando. E, ó, tônica, quinta diminuta, sétima, nona e décima primeira. Aí, Sol com sétima, quinta aumentada e nona aumentada, você pode pôr a décima terceira. E aí volta para a segunda parte, né? Dó menor, Si bemol menor, aí o Mi bemol, prepara o Lá bemol, vai para Ré bemol, sexta e nona, maior, os dois maiores. Aqui eu faço Ré menor com nona, mas podia ser Ré meio diminuto também, mas eu faço esse aqui e depois Sol alterado. Ao invés de eu resolver em Dó menor, como a melodia acaba na nota Dó, eu achei melhor resolver em algum acorde que ficasse diferente para colocar algum diferencial na coisa, mas que ainda ficasse gostoso de improvisar, e acabou ficando esse acorde aqui, que é Lá bemol com baixo em Sol bemol, ou então Sol bemol lídio, ou seja, maior que sétima maior e com a décima primeira aumentada. Então a gente improvisa sobre isso aqui, ó. Bom, próxima faixa é o Siga Aquele Diploma. Por algumas entrevistas que eu já dei por aí, vocês devem saber por que eu estou colocando esse título. Obviamente é um título irônico. Resumidamente, quer dizer, o que é um pedaço de papel perto do rio interminável da música, né? Então, alguns seguem esse papel e outros seguem a música, mesmo que isso não dê tanto status na sociedade. Então, o tema é baseado na estrutura do Rhythm Changes. Rhythm Changes é a estrutura da música I Got Rhythm, do George Gershwin. E junto com o blues é uma forma fixa no jazz. Muitos caras fizeram temas em cima disso. Você vê, o Charlie Parker fez Anthropology, Mousse de Mouche, o Sonny Rollins fez Óleo, o Thelonious Monk fez Rhythm and Ing,
e inúmeros outros temas. Duke Ellington fez Cottontail, uma porrada. Então, eu já gravei alguns rhythm changes em discos meus. Em 2010 eu gravei um tema do Migoto que chama Aos Poucos, no disco quinto. Depois, no DVD Na Montanha, eu gravei Domination, que é um rhythm change também. E na hora eu gravei um que chama Ornetto. Então eu venho explorando essa forma, porque é uma forma sempre desafiadora para tocar. E curiosamente, se você reparar, esses temas todos que eu fui gravando, cronologicamente, foi acontecendo uma aceleração no andamento. Então o mais rápido que a gente gravou até agora foi o Siga Aquele Diploma. Então é uma coisa que vem acontecendo naturalmente e olhando para trás eu percebi isso, achei interessante. Então Siga Aquele Diploma está em cima de uma forma clássica usada pelos improvisadores de jazz e tal. E o tema não está atrelado exatamente à harmonia, que é uma técnica que os caras usam às vezes, de fazer um tema que é às vezes tocado pelo grupo todo, como chamam de tutti, né? Todo mundo tocando a melodia. E depois, na hora que entra os solos, começa a valer a estrutura harmônica. Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o tema e depois a estrutura harmônica do Siga Aquele Diploma. Bom, então o tema, eu vou fazer ele bem mais devagar aqui, só para vocês acompanharem. Aí o B, ao invés de a gente usar todos os acordes do Rhythm Change, a gente só fica em Ré, Ré7. No caso aqui eu estou fazendo um Ré com 13ª e a 11ª aumentada aqui embaixo. Então a gente fica 8 compassos nisso, que é o B, e aí a gente volta para a seção final da melodia principal. E aí começam os solos. Então no andamento fica... E aí começam os solos. E os solos acontecem em cima dessa harmonia, então, tradicional do Rhythm Change, que é isso aqui. Então, esse é o A. Então, é Si bemol, Sol 7. No caso, estou fazendo com quinta diminuta, mas pode ser uma porrada de outras maneiras. Dó menor, Fá 7 e volta no Si bemol e tudo isso de novo. E aí vai para uma parte diferente, finalizando o A, que é Si bemol maior, Si bemol 7 vai para Mi bemol maior, Mi diminuto. E aí pode fazer Si bemol ou mesmo Ré menor, Sol 7, Dó menor, Fá 7 alterado, os dois dominantes aqui eu fiz alterados, com quinta aumentada, e volta para mais um A. Esse Sol, ao invés de 7, pode ser menor também. Então o segundo A acaba diferente, ele conclui no Si bemol, e aí vem o B. Ré 7, Sol 7, Dó 7 com nona, aí Dó menor, Fá 7 com quinta aumentada, ou o que for, aí volta o último A. Aí conclui em Si bemol e pode até preparar para começar de novo. Então eu vou tocar um chorus aqui de acompanhamento só para vocês sentirem como é que é a estrutura.
Então, a gente toca bem mais rápido que isso, mas eu acho legal o pessoal que não conhece ainda essa estrutura conhecer e passar a tentar tocar em cima, que é muito legal, certo? Ó, a quinta faixa então do disco é 14, é uma balada e eu gosto muito de tocar baladas. Eu acho que numa apresentação ela traz ela colabora com a dinâmica da coisa o difícil de tocar baladas é você tocar no tempo, né? Porque é bem mais lento e quando o músico ainda não acordou para essa importância do tempo, fica difícil, né? Para ele até ficar à vontade tocando uma balada. Então, é um grande desafio e eu vivo insistindo em tocar baladas, porque primeiro eu adoro, tem baladas belíssimas por aí, e segundo que eu sempre aprendo muito quando eu toco. Então, 14 foi uma balada que surgiu relativamente rápido e quando eu fui ver ela tinha 14 compassos, que não é uma coisa muito intuitiva pelo número em si, para você improvisar em cima, mas a sequência de acordes e a melodia deixa a coisa intuitiva nesse caso. Então, eu vou mostrar os detalhes dela. Então, 14 começa com uma introdução, que é basicamente Mi menor e Dó maior. Então, para a maioria das pessoas, quando eu falo Mi menor, se for pensar alguma coisa mais simples, o Mi menor que eu faço nesse caso é esse aqui, ó. É um chavão isso aqui para quem toca guitarra, violão e conhece um pouquinho de harmonia. Esse aqui é bem comum. Então é um Mi, aqui tem a quinta, a terça menor, a 11ª, a 7ª e a 9ª, tá? E o Dó maior que eu digo é esse aqui, é Dó maior com 6ª e 7ª maior, e aqui tá a terça maior, né? Então a melodia da introdução é assim, ó. Aí começa a melodia principal. Lá menor. Fá maior com 6ª e 11ª aumentada. Lá menor de novo. Quinta aumentada e 6ª. Mi menor. Ré menor, Dó sustenido menor, aí eu ponho a 6ª menor, Dó menor com 7ª e 13ª, aqui é como se fosse um Sol maior com nona com baixo na terça, aí eu vou para isso aqui, Mi menor com 6ª menor e nona, ou Dó com quarta aumentada com baixo na terça, chamei do que quiser. Aí Mi menor com nona, Lá bemol com 6ª, Sol com 6ª, Lá com baixo em Sol, Dó menor com 6ª com baixo em Sol. Então eu faço aqui, eu ponho um Sol com a quarta adicionada e resolvo. Então, de novo, eu vou só tocar a melodia agora para vocês terem uma noção que eu fiquei falando junto, então.
Aí pra acabar a gente faz a intro de novo. E os solos acontecem em cima daquela parte que começa com Lá menor. Essa é 14. A faixa que encerra o CD é 70s. É o meu primeiro funk gravado. Funk, não o funk que está sendo veiculado hoje em dia, mas o funk conhecido pelos músicos e por quem curte boa música, né? Eu tinha um certo pudor para gravar isso, mas aí como eu achei que ficou legal e soa bem com o grupo, eu falei, vamos lá. E eu acabei curtindo, ficou uma faixa bem longa no disco, ficou com 16 minutos, mas às vezes ao vivo ela fica com mais de 20. E o que importa não é o número ali dos minutos, e sim o que acontece, né? Se está acontecendo algo, se está interessante e tal. Então, o tema principal dos 70s foi muito curioso, que ele surgiu quando a gente estava tocando na Virtuosa, eu, Bruno Migotto e o Jonathan Sansão, batera. A gente ia tocar Povo, do Fred Hubbard, que tem mais ou menos o mesmo andamento dos 70s. E aí eu fiz uma introdução em Sol menor, que é exatamente a parte A. Então a parte A dos 70s, ela surgiu totalmente ao vivo. Depois eu peguei aquela melodia e desenvolvi, fiz um B, e aí surgiu os 70s. Então, isso tem também lá no blog, eu detalho e coloco inclusive o link, dá para vocês perceberem a música nascendo ali. Então, 70s, eu dei esse nome porque é um funk, mas é um groove bem solto e me remete um pouco às coisas que eu ouço da década de 70. E algumas lembranças que eu tenho assim, eu nasci em 71 e eu tenho pouquíssimas lembranças dessa década, mas o que eu lembro é que parecia um outro planeta, então é muito mais legal do que esse que a gente está, mas sem saudosismos, mas é uma boa lembrança, então por isso que eu coloquei o nome de 70s. Então vamos lá, eu vou mostrar os detalhes do tema agora para vocês. Então 70s tem... é dividido em 4 partes, um A que se repete, e um B no meio desses 2 As e um C concluindo o tema. Então, A, B, A, C. A melodia do A, então... A base é Si bemol menor. Aí vem a parte B, Ré menor, Fá sustenido menor, não tem melodia nessa parte, aí volta para o Ré menor, desculpa, e volta para o Fá sustenido menor, e o Fá com baixo em Fá sustenido e volta para Si bemol, que é o A. Então, aí faz de novo a melodia do A e vai para a parte C depois de fazer mais um A, igualzinho, o segundo A é igualzinho ao primeiro. E o C é assim, Fá sustenido menor com baixo em Mi, Mi bemol meio diminuto, Lá bemol alterado, Dó sustenido menor, Dó sustenido menor com baixo em Si. Aqui eu faço Si bemol menor, mas é uma redução. Você pode fazer, ele é meio diminuto na verdade. Aí eu faço. Nessa parte que eu faço, tem 2 acordes. Mi aumentado com sétima maior e Mi alterado. Nesse caso aqui eu estou fazendo Mi com sétima e quinta diminuta e a terça está aqui. Então aí vai para o Lá menor com baixo em Sol, Sol menor,
Aí Fá sustenido com baixo em Dó sustenido. Dó sustenido menor e aí, enquanto eu faço, todo mundo faz essa frase, é Si bemol 7 com, pode ser com 13ª e quarta aumentada, que é essa frase. Então, aí tem 2 tempos de vazio e volta para a estrutura. Então, eu vou tocar o tema agora inteiro, só para vocês terem uma noção. E essa é a estrutura sobre a qual a gente improvisa nos 70s, tá? Então eu vou tocar agora os 70s inteiro, para vocês terem uma noção sobre a estrutura que a gente toca em cima, para vocês ouvirem a melodia inteira, sem interrupções, tá? Então, vamos lá. Ah. Aí solos na mesma estrutura. Bom, gente, obrigado por mais essa oportunidade. Sempre agradecendo os amigos do Guitar Experience aí e o pessoal que acessa os vídeos. Fiquem à vontade para primeiramente entrar em contato comigo, que é michel@michelleme.com, meu e-mail. E o CD 9, assim como alguns outros CDs, vocês podem comprar através do meu site. A Trattori também fez uma distribuição, tem algumas lojas em São Paulo e acho que uns 3 ou 4 estados do Brasil. E está continuando a distribuição, né? E também tem no iTunes, você pode adquirir digitalmente. Vai ter o link aí na descrição do vídeo. E sempre um prazer fazer esse tipo de coisa, falar de música, mostrar o que a gente está fazendo e discutir as coisas que acontecem em volta da música. Então, até a próxima e muito obrigado.